Bom dia, meus amigos. Estamos agora na presença do Senhor para mais uma vez dar aquela dica, hoje, dia 14, quinta-feira, daquela dica do Senhor no texto em Marcos, capítulo 4, verso 35. Eu ouvi esse sermão há uns 20 anos atrás. E o pastor, né, era o meu pastor, excelente pastor, ele chamou o sermão dos 3 P's de Jesus. Eu, muito curioso, fucei bastante esse texto e achei aqui pelo menos mais uns 3 P's de Jesus. E eu gostaria de falar sobre eles, mas eu tenho que falar rápido porque eu não posso ultrapassar 10 minutos. Lembra-se, isso não é um sermão, é uma dica para você ir lá e depois ficar procurando o que o Senhor for falar com você. Então, no primeiro versículo aí, ó, naquele dia, verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Então, aqui nós temos o primeiro P, a palavra de Jesus. Gravem isso, tá? 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam, ou seja, tinha outros barquinhos seguindo. E aqui vem o segundo P, as pessoas que estavam nesse barquinho seguindo, tá? Gravem isso. No 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Ou seja, a coisa estava ficando difícil, enchendo d'água, e o dono do céu e do mar estava dentro deste barco. E Jesus estava na popa, ou seja, na parte de trás do barquinho, que é onde você tem a direção, onde você coloca o barco para ficar equilibrado, ou seja, quem estava na direção ali era Jesus, mas ele estava dormindo no travesseiro, tá? E no verso 38 ainda, eles dizem assim, estava deitado sobre os travesseiros, e eles dizem assim, eles despertaram e lhe disseram, mestre, não importa que pereçamos. Olha o que eles falaram, chamaram Jesus de mestre, e a palavra mestre aqui é didáscalos, né? Didáscalos vem de didascalia, quer dizer ensino, e kalos falar, ou seja, eles menosprezaram o professor de Jesus, outro P, Jesus, tá? E depois ele colocou assim, não te importa que perecemos. É interessante a palavra importar aqui, é como se dissesse assim, o senhor não se cuida, não está vendo que nós estamos percebendo, que nós estamos perecendo? Ou seja, eles estavam achando que Jesus não sabia de nada, que não estava acontecendo nada. Olha que ponto que eles chegaram depois de já ter visto vários milagres do Senhor Jesus, tá? E no verso diz assim, verso 39, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Repara aqui, sabe qual foi o problema deles aqui? Eles erraram em outro P de Jesus, o poder de Jesus. Rejeitaram o poder de Jesus. Tá? E então lhes disse, por que sois assim tímidos? E eu fiquei impressionado com essa palavra tímido, porque o nome dela é deilos em grego,
e ela se repete em Apocalipse 21, 8. E sabe o que significa essa palavra? Essa palavra significa covarde. E ela está associada a covardes, né, a abomináveis, assassinos, a feiticeiros, idólatras, entendeu? Impuros, a tudo que não presta nesse mundo, amantes da mentira. E ele fala que essas pessoas estão condenadas à segunda morte. Olha em que qualificação, né, em que quadro Jesus colocou os seus discípulos. Ou seja, chamou-lhes de covardes, né? Como é que não tendes fé? A palavra aqui, não tendes, não é que quer dizer que eles não tinham, tá? Porque tem um ou aqui, que a palavra não em grego é me. Tem outras, tá? Mas essa aqui dá uma ideia de que eles tinham a fé, mas não estavam se utilizando dela, tá? E a palavra aqui para tens é eco, tá? Com um ômega no final. E ela só se repete na Bíblia só 709 vezes. Interessante, né? E no último versículo, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar, que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante que o vento e o mar lhe obedecem, mas os discípulos, que eram alvo do amor de Deus, não estavam obedecendo. Não é muito estranho isso? Então eu gostaria que vocês pegassem esse texto e gravassem com essa didática que está aqui, ó. Esses discípulos, eles negam a palavra de Jesus, eles negam as pessoas de Jesus. Acordando a Jesus, eles tiram a paz de Jesus, tiram o professorado de Jesus, o didascalia, né? O professorado de Jesus, depois a perseverança de Jesus, porque Jesus estava deitado ali perseverantemente, sabia que nada ia acontecer, né? E depois o poder de Jesus, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 P's de Jesus. Eu vou tentar colocar isso de uma forma assim que vocês consigam ver e decorar isso, que é importante para você saber o que está acontecendo nesse pequeno texto, ok? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e tenham um dia maravilhoso na presença de Jesus. Amém. Amém.